Notícia boa demais da conta no São Paulo sobre Lucas. Tricolor interessado aí no Hulk grego, Gabriel. Que história é essa? Hoje tem São Paulo em campo, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem São Paulo em campo, Juventude e São Paulo. O único jogo aí, né, cara, do dia dessa quinta-feira é entre São Paulo e Juventude. E o seguinte, São Paulo joga como visitante hoje lá no Alfredo Jaconi. E o negócio é o seguinte, nenhum time mandante ganhou na rodada até agora, tá? Foram 6 jogos com 2 empates e 4 vitórias de visitantes. E hoje o São Paulo visita o Juventude, né, cara? Lá no Alfredo Jaconi, tá? Então até agora, irmão, os times visitantes só se deram bem. Quem não ganhou, empatou, né? Nessa rodada agora, né, cara, tem vários jogos adiados, né? O Vasco foi eliminado da Sul-Americana, né? Jogou na terça, né? Então por isso que não jogou na rodada. O Bahia também não jogou na rodada porque foi jogar a Sul-Americana e foi eliminado, inclusive, né? Se não me engano, foi na quarta que foi eliminado. Foi na terça também, se não me engano, que foi eliminado, foi quarta, né? Enfim, foi eliminado também da Sul-Americana. O Galo também não joga na rodada porque joga a Sul-Americana. Então tem vários times brasileiros disputando os playoffs da Sul-Americana, né, que é uma fase anterior às oitavas, então é por isso que tem vários jogos aí adiados, né? Então a gente teve 6 jogos já que aconteceram, mas o São Paulo hoje 7 e os outros 3 foram adiados aí. Então até aqui, irmão, 4 vitórias de visitantes e 2 empates. Vamos torcer para que o São Paulo siga, né, cara, nessa sequência aí e consiga uma vitória hoje, porque seria uma vitória bastante importante. Uma vitória do São Paulo hoje, cara, coloca o São Paulo aí em 12º lugar, a 5 pontos da zona. É verdade que tem times ainda, né, cara, vários e vários times aí com jogos a menos, né, cara, porque, né, tem times com jogos a menos porque, né, o Palmeiras, o Flamengo tem jogos a menos porque disputaram a Copa do Mundo. Aí tem os times que jogaram aí nesse meio de semana pela Sul-Americana, né? Então, cara, tem vários e vários jogos aí, vários times com jogos a menos. Então é importantíssimo o São Paulo ganhar para sair daquela parte incômoda da zona, né? A rodada não foi ruim para o São Paulo, não, desde que ganhe, né? A gente sabe muito bem que é sempre muito difícil jogar no Alfredo Jaconi, mas, irmão, todo jogo é difícil, né? Ai, que é difícil, sim, todo jogo é difícil. Tem quando o Fluminense domingo também vai ser difícil, depois Vitória vai ser difícil, né? Inclusive, rapaz, eu não assisti o jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Que timezinho esse Fluminense, hein, rapaz? E os caras chegaram na semifinal da Copa do Mundo de Clube. O futebol é fantástico por causa disso, né, cara? Você vê o Fluminense aí jogando um time fraquíssimo, cara. Os caras mal levam perigo pro gol adversário. Depois que voltou do Mundial, perdeu todos os jogos, né? Se não me engano, todos, inclusive, foi no Maracanã. E depois do São Paulo enfrentar o Juventude de hoje, é o nosso próximo adversário domingo no Morumbi, né, cara? Então tem que fazer 6 pontos aí. Hoje é um time que a gente vai pegar o Juventude que tá aí na zona. E domingo é um time que é o Fluminense, vai pegar um time que tá aí, irmão, que vem num momento muito ruim, perdendo para todo mundo depois da Copa do Mundo aí de clubes, tá bom? Enfim, no jogo aí contra o Corinthians no sábado, né? Quem se destacou muito aí e chamou muita atenção, até porque foi o melhor jogo dele pelo São Paulo, foi o Wendel, lateral esquerdo aí, e ele deu uma entrevista para a 30 Esportes falando o seguinte, abre aspas: a torcida pode esperar dedicação sempre. Eu não garanto fazer 500 gols ou dar 500 assistências, mas garanto o empenho, a entrega, a vontade de fazer o São Paulo sempre vencer e dar um carrinho a correr. Eu vim aqui não para passear, eu vim aqui para ajudar e ajudar sempre o São Paulo a vencer. A gente sabe da cobrança, a gente sabe do tamanho do São Paulo. Então, eu espero que daqui para frente o nível de jogos não seja só nesse nível que eu tive no sábado, mas que vai aumentando gradativamente e que eu possa ajudar o São Paulo sempre a sair com as vitórias. Desde que eu cheguei, só tenho coisas boas para falar do clube. Se me perguntassem, certamente eu falaria que é o melhor clube para estar aqui no Brasil. Fecha aspas aí para o Wendel, né, cara? Falando aí sobre o último jogo dele, especialmente pelo São Paulo, que foi o melhor jogo dele pelo São Paulo desde que ele chegou. Ele vinha sendo muito criticado porque até então ele não tinha estreado, né, cara? Fazendo jogos aí, né, alguns abaixo, outros bem mais ou menos. Não estava convencendo nos jogos que ele estava entrando, né? Mas tem aquela questão que eu sempre falo para vocês, né, rapaz? Tem uma questão também de adaptação. O cara ficou, irmão, 10 ou mais anos aí jogando na Europa. Então o cara voltar pro Brasil, que é um futebol completamente diferente,
requer ali um tempo de adaptação, querendo ou não. Sei que tem gente que não gosta desse papo, mas, cara, faz parte, irmão. Tem esse período de adaptação, cara, não tem o que fazer, isso faz parte. Por exemplo, vai tu sair da tua casa e vai morar em outro país para tu ver que tu vai ter dificuldade nisso, cara, que vai ter ali um período de adaptação, entendeu? E para jogador de futebol, cara, tem isso, né, cara, além do cara ir morar em outro país, né, que ele tava 10 anos na Europa, além do cara voltar pro Brasil, né, cara, futebol aqui é completamente diferente do que é na Europa, né, cara, outra liga, outro time, é tudo diferente. Entendeu? Então tem um período de adaptação. Quando eu falo isso, estou querendo pagar que jogador de futebol é coitadinho, não. Muito pelo contrário, né? Mas quando o cara muda de clube, requer um tempo de adaptação, cara. Isso acontece com todos os jogadores. O Alan Franco é o maior exemplo disso. O Alan Franco veio da Major League Soccer, né? Que ele jogava no Atlanta United. O cara chegou aqui, mano, jogando mal pra cacete. Depois se adaptou e virou o que virou, né? Tô falando que joga de futebol é coitadinho. Mas no início, mano, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque quando o cara vem de futebol, irmão, de outro mundo, né? Que era a Europa, irmão, tudo aqui é diferente. Então, requer um tempo de adaptação. E esperamos que o jogo contra o Corinthians não seja só um jogo bom dele, né? Que ele realmente agora comece a engrenar daqui pra frente. E outro ponto, bora ver se o Crespo vai manter ele como titular hoje ou se volta o Enzo, né? Porque o Enzo teve uma indisposição antes do clássico contra o Corinthians, ficou de fora e o Wendel entrou. Lembrando que o Enzo disse que estava escalado para sábado contra o Corinthians, né? O Wendel era banco, como ele já havia sendo. Aí, por causa desse problema com o Enzo, o Wendel acabou entrando aí e sendo titular. Então, essa é a questão. O Enzo está disponível para hoje. Ele vai voltar a ser titular ou o Crespo vai dar sequência pro Wendel? Eu, não faço a menor ideia. Bora ver aí o que o Crespo vai fazer para o jogo de hoje, tá bom? Enfim, meu querido, vamos mudar de assunto aqui. Agora o negócio é o seguinte, ó. O Stuttgart, né, que é um clube aí alemão, tá aí fazendo um intercâmbio aqui em Cotia, né, como a gente já comentou sobre essa parceria que o São Paulo fez aí com eles. E o que acontece? O São Paulo se interessou, gostou bastante e quer a permanência de um jogador deles, né, cara, no Brasil para fazer, né, cara, um período aí de intercâmbio em Cotia. E o Stuttgart também gostou de um jogador em específico do São Paulo, tá? Olha só, informação do Éder Trasquini do UOL. Em meio ao torneio amistoso realizado em Cotia, como parte da nova parceria entre São Paulo e Stuttgart, o São Paulo gostou de um atleta dos alemães e quer a sua permanência no clube para um intercâmbio previsto no acordo entre os clubes. O São Paulo gostou de um jogador em específico e quer que ele fique em Cotia para um período de intercâmbio, tá? Gabriel, qual jogador é esse? O nome dele é difícil pra cacete, tá? O Éder Tracini colocou aqui o seguinte, ó. O São Paulo gostou do Hulk grego, do Stuttgart, tá? Eles estão aí, né? O Stuttgart tá participando também de alguns amistosos, é um torneio que tem aí em Cotia, né, cara? Então o São Paulo tá vendo os caras jogarem, né? Eles também estão vendo os jogadores do São Paulo, então o São Paulo se interessou no Hulk grego, tá? Ele é atacante, o nome dele é Mataios Tsimikas, né, cara? Não sei pronunciar o nome dele, nome difícil pra caramba, né? Mataios, né? Vamos falar assim. Ele é atacante, camisa 9 do Stuttgart, e ele tem 18 anos de idade, tá? 18 anos de idade aí. Ele é um jogador muito forte fisicamente, acho que é por isso que chamam ele aí de Hulk grego, tá? Acho que é por isso que chamam ele aí pelo jogador, 18 anos de idade, é muito forte fisicamente, centroavante da camisa 9 aí do time do Stuttgart. Só que tem aí, rapaziada, um contraponto. Já o Stuttgart, né, que é o clube aí do Hulk grego, o Stuttgart se encantou com as atuações de uma das maiores promessas de Cotia, que é o meia Gustavo Zabarelli. Já comentamos sobre ele recentemente aqui. Ele tem 16 anos de idade, tá? Aí e já tem convocações para a seleção brasileira da sua categoria. O São Paulo não deve mandar ele para fazer o intercâmbio na Alemanha, tá? Então é isso. São Paulo gostou lá do Hulk grego deles, gostou muito do jogador, e os caras também gostaram do Gustavo Zabarelli, que é uma das maiores promessas das categorias de base do São Paulo, né? Ele é meia e o Zabarelli, já comentamos bastante aqui sobre ele, até tem informação que tem time já de olho nele e tudo mais. Só que o que acontece? O Hulk grego, o São Paulo quer que ele fique um tempo em Cotia para o intercâmbio. Já por outro lado, o São Paulo já disse que não vai mandar, né, o Zabarelli para fazer intercâmbio lá do Stuttgart, até porque vocês vão lembrar que o São Paulo já mandou 2 jogadores para fazer o intercâmbio no Stuttgart, que é o Nicolas, né, que é um lateral esquerdo muito promissor da base, e também o Samuel. Esses 2 já foram fazer o intercâmbio e já voltaram aí, tá bom? Aí o que acontece? Completando aqui a informação que o Éder Trasquini trouxe.
Ninguém nega, esse é um ponto importante, ninguém nega que a proximidade na relação entre os clubes facilitaria uma negociação futura, caso faça sentido para ambas as partes, tá? É óbvio, né, cara? Os caras estão fazendo a parceria de intercâmbio, né? Os jogadores deles vinham aqui fazer intercâmbio, o São Paulo já mandou 2 para fazer intercâmbio. É óbvio que essa proximidade, essa parceria, né, para as categorias de base, é óbvio que pode facilitar aí uma futura negociação, tanto de jogador do São Paulo que pode ir para o Stuttgart e tanto de jogador do Stuttgart que pode vir para o São Paulo. Isso é óbvio que dá uma facilitada aí, porque são clubes agora próximos e que eles têm uma parceria aí para as categorias de base, né? Enfim, sobre o jogador não posso falar nada porque eu nunca vi ele jogar na minha vida, né? Os caras que estão vendo ele jogar lá nos amistosos, né? No torneio que tá tendo lá em Cotia, né? Enfim, bora ver o que vai acontecer. O Éder coloca ainda que o Stuttgart também não tem interesse, né, cara, se livrar do jogador, né? Porque é uma das principais promessas dele, então é isso. Eles não querem, né, ficar com que o jogador fique para fazer intercâmbio aqui em Cotia, e o São Paulo não quer que o Zabaré ele vai para lá. Então, bora ver o que vai acontecer aí em relação a isso. Bom, enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Bora falar sobre o Lucas, tá? Porque temos notícia aqui muito boa em relação ao Lucas, tá? A informação que trouxe aqui o blog do São Paulo. Após o procedimento informado pelo clube no dia da nota oficial sobre a situação do Lucas, ele treinou sem dor nesta semana. O procedimento foi na base de injeção e foi a primeira vez que o Lucas treinou sem qualquer incômodo. Tá a informação do blog do São Paulo, que o Lucas nessa semana treinou aí, né, após ele fazer o procedimento, né, que foi na sexta-feira que o São Paulo informou, naquele relatório lá, né, o São Paulo informou a situação que estava o Lucas e também anunciou que ia ter um novo procedimento aí com o Lucas. Segundo o blog do São Paulo, esse procedimento foi a base de injeção. E depois que ele fez esse procedimento aí, depois disso ele começou a treinar pela primeira vez sem qualquer incômodo, né? O blog não botou aqui qual foi o dia especificamente que ele treinou, né, sem incômodo, né, que foi a primeira vez aí, mas, né, depois que ele fez o procedimento, ele treinou sem qualquer tipo de incômodo, porque vocês vão lembrar que é o seguinte, o Lucas, a lesão dele, já está recuperado da lesão dele. A questão é, depois que ele se recuperou, voltou a treinar com bola, tinha alguns movimentos que ele fazia no treino, cara, que causava incômodo, ele sentia dor aí, né, em alguns movimentos que ele fazia. O São Paulo até citou um dos movimentos que é arrancada. Quando ele pegava a bola para dar uma arrancada, ele sentia incômodo aí. É por isso que ele não voltou, né, cara, até agora. O cara tá recuperado da lesão, mas ele tem alguns incômodos ainda que limita o jogador, né? Então, já que ele não tá 100%, por isso que até agora ele não voltou. A notícia é que, depois desse procedimento, ele voltou a treinar pela primeira vez sem dor, né? Então, bora ver se vai se manter daqui pra frente, porque é o que a gente espera, né, cara? Que ele comece a treinar sem sentir incômodo, sem sentir dor. Aí sim, ele vai poder voltar a jogar aí pelo São Paulo, que é o que a gente tanto espera, tá bom? Aí, o que acontece? Temos aqui também outra notícia, que é em relação ao Lucas, né? Isso é a volta aí dele, que a gente não sabe especificamente quando ele vai voltar, mas o São Paulo, né, tem aí um objetivo. Segundo o Éder Traskini do UOL, o São Paulo projeta ter o Lucas de volta para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia. Tá? Então o São Paulo tem um planejamento aí, projeta ele voltar já para o jogo contra o Atlético Nacional. Entendeu? Né? Tem mais alguns jogos lá, tem Juventude hoje, tem Fluminense, tem Vitória, né? Aí, se não me engano, tem Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, entendeu? Né, tem mais alguns jogos, né, cara, até lá, mas o São Paulo projeta que ele volte já pro jogo contra o Atlético Nacional, né, pro jogo de ida, né, então o primeiro jogo é na Colômbia e a volta no Morumbi, então o São Paulo já quer ter ele aí para esses dois jogos aí contra o Atlético Nacional, né, então vamos aguardar, né, segundo o blog do São Paulo já tá treinando sem incômodo, né, ou pelo menos treinou, né, bora ver se aí vai se manter, então vamos torcer para que o Lucas aí volte bem para esse confronto, porque a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo, né, cara? Porra, mata-mata de Libertadores, jogo contra o Atlético Nacional. Aí que a gente tem péssimas lembranças, né, daquela Libertadores de 2016. E, evidentemente, se o Lucas estiver, vai ajudar bastante, né? Vai reforçar bastante o São Paulo aí nesse confronto, né? Ainda mais agora, né, cara? Pô, a gente tinha o Oscar que estava disponível, mas agora o Oscar teve aquele acidente, podemos dizer assim, contra o Corinthians. Vai ficar, irmão, 1 mês, 2 meses, né? Ou até mais, né, cara? Até bater na madeira aqui, né? Que não seja mais que isso.
E a gente já não tinha o Lucas antes, né? O Oscar estava fora. Aí o Oscar volta após a Copa do Mundo de Clubes. E o Lucas vai ficar mais um tempo, né, cara? Então a gente fica assim, os dois melhores jogadores tecnicamente do time, né? Os dois jogadores mais diferentes, mais especiais tecnicamente, ficam de fora por causa de lesões. Então o Lucas aí deve voltar nesse confronto contra o Atlético Nacional, que vai ser muito importante ter a presença dele. É óbvio que, né, cara, que a gente não já vai ter eles no melhor nível dele aí no jogo contra o Atlético, porque, pô, ele vai completar, né? Se ele volta a jogar contra o Atlético só, vai ter mais de 3 meses dessa última lesão que ele teve, então ele vai voltar completamente sem ritmo no jogo, né, cara? Então a gente não vai ter ainda o melhor Lucas contra o Atlético, né? Mas é óbvio que só a presença dele já traz aí, né, cara? Porra, bicho, é outra coisa, só tu ter ele em campo, né, mano? O Lucas, ele é um jogador que tem que tomar, o adversário tem que tomar muito perigo com ele, um jogador que chama atenção, que intimida o adversário, né? O Lucas é esse cara, e mesmo não estando no melhor nível dele, só de ter em campo, não tenho dúvidas alguma que ele vai ajudar bastante o São Paulo, né? Meu querido, se você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.